Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão do Movie, a mais um momento de uma palavra mais curta para você durante a semana. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações do canal, dar um like no vídeo que fica aí logo abaixo, um dedinho assim para cima, comentar para saber como que isso tem sido para você, o que você tem aprendido com esses vídeos. Se você está pelo Instagram, siga a gente no nosso perfil, comente, compartilhe nosso conteúdo, para que todos possam ter acesso ao que nós temos compartilhado com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre andar sobre as águas. Para começar com a nossa reflexão, eu queria ler lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, que vai dizer o seguinte: E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Ó pequena fé, por que tu duvidaste? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bom, como aqui nós podemos ver esse episódio conhecidíssimo, Pedro, por confiar e acreditar em Jesus e ter uma fé, ele anda sobre as águas. Só que logo ele começa a afundar porque ele não olha mais para Jesus, mas ele começa a olhar para a circunstância em que ele está. Bom, quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, em nenhum momento nós não estamos isentos de problemas, aflições, entre outras coisas que podem aparecer na nossa vida. Nós não estamos isentos disso. A única diferença é que nós passamos a ter paz quando esses problemas vêm para afligir a nossa vida. Quando nós passamos por alguma situação desagradável, seja a perda de alguém, de um parente próximo, seja um problema no trabalho, seja um problema até mesmo na igreja e na faculdade, na escola, em qualquer outro lugar. A diferença de quando nós que temos Jesus passamos por isso, por tudo isso, entre outras coisas que eu não citei, simplesmente nós passamos por elas com uma paz em nosso coração, porque nós acreditamos em Jesus. E a palavra vai nos dizer, Jesus disse: Eu vim para os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala isso pra gente. Significa o seguinte: abra mão dos seus problemas. Abra mão de tudo aquilo que tem acontecido e que tem te afligido. Deixa que eu carrego esse fardo. Carrega o meu fardo, porque ele é mais leve. E quando Jesus fala isso, ele não está falando que andar com ele é fácil. Pelo contrário, não é nada fácil. Mas ele quer dizer o seguinte: os problemas que o mundo coloca para te afogar, para te afundar e você morrer, deixa que eu carrego. Porque os problemas que este mundo tem, você não vai conseguir enfrentar pelas suas próprias forças. É isso que Jesus está falando. E o exemplo de Pedro andar sobre as águas é exatamente isso. Pedro está andando sobre as águas, está focado em Jesus, e simplesmente quando ele começa a olhar para as circunstâncias, para o mar agitado, ele começa a afundar. Quando os problemas da nossa vida surgem, nós podemos escolher focar em Jesus e enfrentar esse problema em Jesus. Ou podemos simplesmente tentar enfrentar esse problema pelas nossas forças. O problema é que quando nós enfrentamos os problemas pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos vencer, nós somos derrotados e a gente fica cansado. E quando a gente está cansado,
o primeiro sentimento que vem à tona é: irei desistir. Vou desistir porque é muito mais fácil desistir e fugir desse problema e continuar minha vida fugindo do que enfrentar esse problema que eu preciso muitas das vezes enfrentar para que eu possa viver uma vida em Deus plena. A gente tem perdido esse hábito de confiar em Cristo e deixar que Ele lute as nossas batalhas. Sabe? Pedro é um cara na Bíblia com quem eu me identifico muito, porque Pedro, ele era muito impulsivo, sabe? Pedro era sempre o primeiro a tomar a frente de tudo. Pedro gostava de tomar a frente de tudo. Tanto é que muitos teólogos chamam Pedro de porta-voz dos discípulos, porque toda vez que Jesus perguntava alguma coisa, Pedro tomava a frente e ia respondendo logo. Pedro era esse cara, sabe? Ele era um cara 880, ele era muito apaixonado pelo que estava fazendo, pelas causas nas quais ele estava envolvido, né? No caso dos discípulos. E Pedro sempre era muito apaixonado por estar apegado às coisas que ele era envolvido, né? Isso é muito nítido. Tanto é que tem um episódio que, quando Jesus está sendo levado, Pedro corta a orelha do soldado, Jesus coloca no lugar e Jesus vai e repreende a Pedro. Então, assim, Pedro era esse cara, mas Pedro também era um cara que errava muito. Pedro era um cara assim, caramba, ele errou tanto, ele negou Jesus, entre outras coisas, sabe? Então, assim, Pedro, ele era um cara muito intenso. Só que nós vemos que Pedro tem uma vida mudada quando ele entende os planos de Deus para a vida dele. Quando Pedro, que é o mesmo cara que andou sobre as águas, que é o mesmo cara que disse que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, rocha inabalável, é o cara que é repreendido por Jesus. É o cara que nega Jesus 3 vezes. Só que Pedro também é um cara que a sombra dele curou. Sabe? Pedro também levou uma cajadada de Paulo, a gente vê isso na Bíblia. Mas Pedro cumpriu o seu propósito. A partir do momento em que Pedro realmente tem uma mudança de vida, Pedro chega a pessoas que antes não se tinha contato, né? E Pedro teve a sua vida transformada. Queridos, Deus tem isso para nós. Deus tem para nós uma vida transformada, sabe? Deus quer que nós andemos sobre as águas, e as águas aqui podem representar os nossos problemas, as nossas tentações ou o que for. Aquilo que vem para atingir a gente, para tirar a gente do foco, afogar a gente no mar desses problemas, para que a gente perca o foco de Cristo. Mas o nosso chamado é confiar em Cristo e passar por cima de tudo isso como Pedro andou sobre as águas. Pensa comigo que se Pedro tivesse olhado para Jesus o tempo todo, Pedro não teria afundado. Pedro teria chegado até Jesus, abraçado e quem sabe voltando, correndo para o barco ou o que for. Pensa que Pedro poderia não ter afogado. E é exatamente isso que Deus tem para nós. Deus tem planos, sonhos, promessas, ministérios, entre outras coisas para cada um de nós. Mas a gente precisa focar em Deus para que nós possamos vencer todas as etapas da nossa vida. Todos os problemas, tudo aquilo que nós temos passado, para que a gente possa entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Para que nós possamos viver uma vida em abundância com o Senhor. E quando eu falo em vida em abundância, eu não falo somente de vida eterna. Eu falo de uma vida de prosperidade, mas não de forma financeira, mas prosperidade de vida, sabe? Viver uma vida agradável, uma vida em paz, uma vida, sabe, igual... Pensa comigo em Jó. Jó passou pelos problemas dele em paz e confiando em Deus. E o mundo, né, as pessoas, os amigos e a mulher dele falando, vai lá, fala mal do seu Deus, faz isso, aquilo, outro. Jó não fez. Jó enfrentou, foi até o final. Passou por tudo que ele tinha que passar. E no final do livro ele declara: Senhor, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu verdadeiramente te conheço. Gente, olha que experiência incrível você poder passar por todos os problemas, passar por tudo, falando: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço a Ti, porque eu tenho uma experiência de vida com Ti, de passar por tudo isso. Olha que incrível.
Cara, todo mundo, eu quero viver isso, todos nós queremos viver isso. Mas para que a gente possa viver isso, nós temos que nos posicionar, tomar uma postura e dizer: o meu foco está em Cristo. Eu gosto muito de um versículo que está no Novo Testamento, eu não sei se está em Gálatas, eu não lembro de cabeça, mas que ele vai dizer o seguinte: não focai nas coisas do mundo, porque elas não vão acrescentar em nada, mas focai nas coisas do alto. E aí vem descrevendo o que são as coisas do alto, o que são as coisas desse mundo. Cara, esse versículo é incrível. Incrível, incrível, incrível. Porque ele me mostra que o meu combustível tem que ser as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. O meu combustível tem que ser Jesus. O meu combustível tem que ser o Espírito Santo. Sabe? Eu tenho que ansiar viver as coisas do reino. Porque não que eu vá negligenciar as coisas do mundo e algumas coisas que nós temos que nos posicionar como pessoas e cidadãos. Mas nós, como cristãos, temos que sim nos posicionar em determinadas coisas. Mas temos que primeiro entender que a primeira coisa na nossa vida tem que ser as coisas do reino. Esse deve ser o meu combustível. E depois as coisas vão sendo acrescentadas e vão sendo resolvidas. Muitas das coisas pelas quais passamos simplesmente é porque nós não tomamos uma atitude, um posicionamento. Muitas das coisas pelas quais nós não vivemos não é porque Deus não quer nos dar. Não é porque Deus simplesmente resolveu não me abençoar e abençoar só o outro. Não. É porque simplesmente Deus já liberou uma bênção sobre nós. Mas para que essa bênção possa se cumprir, nós precisamos de um posicionamento em Deus, nos posicionarmos, focarmos em Jesus, para que nós possamos receber essa bênção, para que nós possamos receber as promessas e tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Sabe? A Bíblia é recheada de promessas, mas para que nós possamos receber, nós precisamos nos posicionar para que possamos viver uma vida abundante em Deus. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para você. Essa mensagem falou muito comigo quando eu estava escrevendo ela, quando eu estava meditando nela, e espero que fale muito com você.